Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao treinamento Lean Six Sigma com formação de White Belt. Eu sou Marcelo Rivas, sou instrutor e Master Black Belt formado pela Six Sigma Academy, Lean Value Solutions e pelo International Six Sigma Institute. E já capacitei mais de 3.500 profissionais em Master Black Belt, Green Belt, Black Belt e Yellow Belts em 22 anos de experiência sobre Lean Six Sigma. Com MBA em Gestão Empresarial, Engenharia Econômica e Estatística Aplicada à Empresa, sou professor do curso de MBA de Gestão de Projetos e Lean Manufacturing pelo Senai Cimatec. Palestro em congressos, já palestrei na Six Sigma Brasil, na OPEX Brasil, no Lean Summit e também tenho um blog chamado Sem Viés. Maiores informações vocês poderão adquirir através do meu perfil Marcelo Rivas no LinkedIn. Nós iremos falar aqui nesse curso sobre o White Belt, que é um dos níveis que existem dentro do Six Sigma, do Lean Six Sigma, para atribuições e desenvolvimento de projetos. Existe o White Belt, o Yellow Belt, o Green Belt, o Black Belt e o Master Black Belt, que é o maior nível que existe. E iremos falar a respeito do conceito do Lean Six Sigma dentro desse curso aqui de White Belt. Então a nossa agenda do curso está voltada para identificar um problema e de que forma nós poderíamos fazer a sua resolução. E dentro desse conceito vamos falar a respeito de duas metodologias, o Lean Manufacturing e o Six Sigma. Dentro da metodologia do Lean Manufacturing, nós vamos falar dos 5 princípios e os 7 desperdícios do Lean. Quais são as ferramentas que podem ser aplicadas no Lean Manufacturing e os conceitos também sobre a outra metodologia que se une ao Lean Six Sigma, que é o próprio Six Sigma. Vamos falar a respeito da variação de processos, que é considerada dentro do Six Sigma como um defeito, e sobre a taxa de defeitos por milhão de vezes em que ocorrem os problemas, né? Vamos falar também sobre as fases DMAIC, que é um passo a passo metodológico para resolver os problemas, para chegarmos na causa raiz. E a junção dessas duas metodologias, né, o Lean e o Six Sigma, como ferramentas que existem nas duas metodologias para melhorar processos. Bom, vamos iniciar aqui com um problema simples. Como poderíamos resolver um problema? Essa é a pergunta. O cliente de sua cafeteria está reclamando que o café está sendo entregue frio. Então você possui uma cafeteria no shopping center, né, um cybercafé, alguma coisa assim nesse sentido, e o teu cliente está reclamando que o café está chegando frio. Aí você pensa, como é que eu poderia, né, você acha que você poderia resolver o problema? Eu tenho 3 possibilidades aqui citadas. Eu posso transferir essa responsabilidade do problema para terceiros, pedindo desculpas ao cliente. Eu posso mitigar o problema, tentar resolver o problema depois que ele ocorre, mas eu também posso identificar e controlar as causas a causa raiz desse problema. Então vamos ver cada um desses caminhos, né? No momento que eu transfiro a responsabilidade para terceiros, eu vou chegar e alegar para o cliente que a culpa é do garçom que é novato, se o café está saindo muito forte ou muito fraco, eu posso alegar que a máquina é antiga e ela não está fazendo o setup corretamente para definir a quantidade de pó. Ou seja, eu vou estar sempre alegando, essa é a palavra, ou seja, colocando a culpa ou a responsabilidade em alguma pessoa, em alguma máquina, em algum produto, né, algum fabricante que te entrega a matéria-prima. Ou seja, nunca a responsabilidade pertence a você. E o cliente termina se sentindo insatisfeito e não volta mais para o teu estabelecimento, porque ele espera que, independentemente da culpa ser atribuída para algum terceiro ou a responsabilidade, você é o responsável pelo negócio e tem que cuidar daquilo, né? Então, transferir a responsabilidade para terceiros não é uma das soluções viáveis para se resolver um problema. A outra é mitigar o problema. E mitigar o problema significa você tentar resolver o problema depois que ele ocorre, depois que ele acontece. Nós chamamos isso de apagar incêndio, né? Mitigar o problema é o significado clássico de apagar incêndios. Depois que o problema ocorre, nós estamos tentando resolvê-lo.
Então, por exemplo, se você pega teu cliente lá reclamando e você diz o seguinte: olha, então me dá essa xícara de café que eu vou esquentar o café no micro-ondas. Você está mitigando o problema. Por quê? Porque o café estava frio e você está tentando retrabalhar esse processo para poder entregar novamente o café para o cliente, e o café vai ficar com um gosto meio esquisito, que é um café requentado no micro-ondas, né? Então, mitigar o problema também não é uma solução alternativa para a gente satisfazer o cliente, né? Além dos custos, né? Se você olhar do ponto de vista do cliente, ele vai se sentir insatisfeito, mas se você olhar do ponto de vista do negócio, o que vai acontecer é que você vai gastar tempo a mais, recursos a mais, para poder retrabalhar o processo. E muitas vezes você não tem nem possibilidade de retrabalhar o processo. Você a peça ou o produto que você produziu, ele vai para refúgio, porque não pode ser reaproveitado. Então você perde matéria-prima, você perde aquele HH que foi empregado naquele produto e vai ter que fazer um novo. Então retrabalhar ou refugar um produto, né, ou retrabalhar um serviço também, por exemplo, né, um serviço pode ser retrabalhado. Você manda pintar uma parede e aí diz o seguinte: olha, o cliente pediu para pintar uma parede de branco. E o que é que vai acontecer? Ele não especificou nada. Se você ouvir a voz do cliente de uma forma nua e crua e pintar uma parede de branco, sem as especificações adequadas, pode existir um retrabalho nesse processo. Porque o cliente, na hora de observar a parede, ele pode dizer: ah, eu pedi branco gelo, você pintou branco neve. Eu pedi branco fosco, você pintou branco brilho. Eu pedi Corolla Tex, você pintou com souvenir. Enfim. Diferentes pensamentos causam esse choque, né, de raciocínios, e nós não podemos ficar mitigando processos. E qual seria a alternativa melhor para que a gente resolva um problema em sua causa raiz? É identificar e controlar a causa do problema, aonde ele nasce. Ou seja, se nós estamos falando que o café está saindo entregue frio para o cliente, eu tenho que checar com frequência a temperatura da cafeteira para verificar se está sendo mantida, né, aquela temperatura, se a temperatura não está diminuindo, né, e consequentemente o café já esteja saindo frio da própria cafeteira. Eu vou criar procedimentos e treinar funcionários para fazer a entrega do café, ou seja, nada de ficar aquele café no balcão esperando o garçom pegar para levar para o cliente. Tem que existir gestão visual, fazer um sinal sonoro ou alguma coisa tecnológica para identificar que o café já está pronto, né? E aí, quando o café estiver pronto para ser servido, ele vai sair quentinho. Então, existem alternativas em que nós podemos melhorar a máquina, nós podemos melhorar os métodos, nós podemos melhorar a mão de obra, nós podemos melhorar os materiais, podemos melhorar a forma de medir o processo e o layout, por exemplo. O layout, ele é um dos grandes provocadores de problemas. Se nós não tivermos um layout adequadamente de acordo com o fluxo de um processo estabelecido, você vai trabalhar na contramão no fluxo. E precisamos ter aí o meio ambiente também como uma alternativa para que a gente possa fazer com que o processo flua corretamente. Então, nós falamos aí de 6 M's, e que é uma das ferramentas, os 6 M's é uma das ferramentas do Lean Six Sigma, que é tratada dentro do curso de Yellow Belt, né, que vocês vão conhecer esse curso também. Então, os 6 M's são melhorar a mão de obra. Então, eu tenho que treinar, capacitar as pessoas, evitar o absenteísmo, evitar o turnover. Tudo isso diz respeito à mão de obra. Eu tenho que melhorar a máquina, eu tenho que fazer manutenção preventiva da máquina e não corretiva. Os setups da máquina, tempo de parada da máquina deve ser o mínimo possível de acordo com os procedimentos padrões, né? Eu tenho que melhorar os métodos também, o passo a passo de fazer o café e entregar para o cliente, criar controles de gestão visual, ou identificar através de sinalizações de alarmes ou tecnologias que possam melhorar o processo. Eu tenho que melhorar os materiais nesse caso aí seria a qualidade do pó para café.
né? Então, independentemente de você não ser responsável por fabricar o pó do café, mas o teu produto final, que é o café pronto, vai conter aquela qualidade da matéria-prima. Então, na hora de escolher o fornecedor, lá em suprimentos da tua matéria-prima, é preciso identificar corretamente, né, quais são os requisitos que você deseja, né? O pó para café tem que ter o selo de qualidade, ele não pode estar vencido, ele tem que ser forte, extra forte ou fraco. Enfim, os requisitos devem ser ditos para a aquisição da matéria-prima. No momento que você adquirir a matéria-prima, satisfaça aquelas condições, porque a matéria-prima é um produto que vai contemplar o produto final, que é o café pronto. Então, todas essas ferramentas são vistas nos treinamentos de Lean Six Sigma, que nós vamos conhecer através do curso do Yellow Belt, e existem também ferramentas do curso de Green Belt, Black Belt e Master Black Belt para melhorar o processo. Um problema gera prejuízo, pois ele poderá ser consequente de um desperdício ou da variação de um processo. Para resolver os problemas das empresas, existem duas metodologias que se destacam na área da qualidade e produtividade. É o Lean Manufacturing e o Six Sigma. E aí nós vamos conhecer um pouco dessas duas metodologias para entender o que significa elas unidas, né? O Lean Six Sigma. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco dessa metodologia. O Lean Manufacturing é uma metodologia que nós vamos conhecer a partir de agora, alguns conceitos, e existem 3 livros que são básicos dentro da sugestão bibliográfica que eu gostaria de passar para vocês. O primeiro é o Pensamento Toyota, é um livro desenvolvido para podermos entender corretamente de onde surgiu o Lean Manufacturing, né? O Lean Manufacturing ele tem origem todo na fábrica da Toyota, montadora de veículos. E também a mentalidade enxuta nas empresas utilizando o Lean Thinking. O Lean Thinking é a utilização do Lean para a gente trabalhar de uma forma estratégica sobre o negócio. E o Hospitais Lean, né, que são voltados para a área de saúde. Então, esses 3 livros que vocês estão vendo aí podem ser utilizados como sugestão bibliográfica para entender melhor o conceito do Lean Manufacturing. O Lean Manufacturing é uma metodologia e filosofia de trabalho que nasceu no Japão para eliminar os desperdícios gerados no dia a dia das empresas, atendendo ao cliente em menor tempo, maior qualidade e menor custo. Então, o Lean Manufacturing não é só uma metodologia, mas é uma filosofia de trabalho, ou seja, é necessário que exista uma cultura implementada dentro das empresas para que esse conceito filosófico se desenvolva não só apenas a termos de melhoria de processo, mas seguir uma linha de raciocínio para que a cultura esteja sedimentada dentro da empresa. O Lean tem por objetivo reduzir o tempo entre um pedido que é feito pelo cliente e a entrega dessa mercadoria. Então nós chamamos esse intervalo de tempo de lead time. Ou seja, você fez uma compra na internet. O que foi que você fez? Você entrou num site, chegou lá, escolheu a mercadoria, a forma de pagamento, verificou se tem frete, se tem prazo de entrega e tudo mais, mas você concordou com aquilo tudo. No momento que você clica no OK, né, e conclui o pedido e aparece aquele código de confirmação do número do pedido, ali você está startando um pedido. É um momento inicial do seu pedido, até você receber aquela mercadoria na tua casa. E aí, esse tempo percorrido entre o momento que você finaliza a compra pela internet até o recebimento da mercadoria, nós chamamos isso de lead time. Então, existem diversas etapas nesse processo aí, até a mercadoria chegar na tua casa. E isso nós precisamos fazer com que esse fluxo seja o melhor e o mais rápido possível para atender às suas necessidades. E é nesse conceito que o Lean trabalha, eliminando os desperdícios dentro desse fluxo do processo. Então, ele busca manter apenas as etapas de processo que agregam valor. Tudo aquilo que não agrega valor para o cliente é desperdício. Então, o que você quer? Você quer efetuar uma compra na internet e receber a mercadoria de acordo com os requisitos que você selecionou na compra.
Então, você não quer saber se vai ter alguém que vai separar lá no estoque o teu pedido, você não vai querer saber qual é a transportadora, né? Se tiver tudo dentro da conformidade daquilo que você solicitou, o que agrega valor para você será exatamente o recebimento da mercadoria de acordo com o que você solicitou. Então, tudo aquilo que não agrega valor precisa ser controlado, eliminado também. E se houver desperdícios, esperas de tempos e tudo mais, que a gente vai conhecer na frente, quais são os desperdícios, as fontes de desperdícios do Lean, nós precisamos eliminar ou reduzi-las ao máximo. A Toyota é a empresa de referência que utiliza um sistema próprio chamado Sistema Toyota de Produção, o STP, ou TPS, né? Toyota System Production. A área de saúde utiliza essa metodologia do Lean Manufacturing com um nome chamado Lean Healthcare. Então, o Lean Manufacturing é para a indústria, né? Manufatura, a gente está falando de produção. O Lean Healthcare é para a área de saúde. Você tem um Lean Construction, que é para a área da construção civil, na área de engenharia. Você tem um Lean Office, que é para a área de escritórios administrativos. Ou seja, tudo que nós fazemos dentro de um uso do conceito filosófico e metodológico do Lean, existe um desmembramento dos seus conhecimentos através dessas áreas. Quais são os princípios do Lean Manufacturing? O Lean Manufacturing possui 5 princípios e nós vamos conhecê-los a partir de agora. O primeiro princípio é: precisamos identificar no fluxo do processo o que agrega valor e o que não agrega valor para o cliente. Então eu citei umas etapas aqui na compra de uma mercadoria na internet e disse que existem etapas que não agregam valor para o cliente e há outras que agregam valor. E isso a gente precisa separar direitinho. Depois, elimine as atividades ou reduz o tempo que não agrega valor para o cliente, porque esse tempo que não agrega valor para o cliente, ele não é interessante, né? O cliente não tem interesse em saber qual etapa que não está atendendo a contento o que não agrega valor para ele. O que agrega valor para o cliente é o que ele está disposto a pagar. Então, se você vai produzir o produto dele, isso agrega valor, senão ele não recebe valor, ou não recebe o produto, né? Se você vai embalar o produto, isso agrega valor para ele, porque ele gostaria de receber o produto embalado corretamente, sem estar amassado, violado, né, sem rótulo. Então isso agrega valor. O embelezamento do produto final, né, ou seja, o invólucro que você faz, isso agrega valor para o cliente. E ele está disposto a pagar por isso, que muitas vezes você tem aquela opção lá na internet, embalar para presente. Se vocês já observaram, alguns sites têm isso. Então, se o cliente está disposto a pagar, ele vai pagar 5, 10 reais a mais para uma embalagem especial para mandar para alguém que você esteja presenteando. Então, é preciso identificar o que agrega e o que não agrega valor. E dentro das atividades que não agregam valor, nós precisamos eliminar ou reduzi-las. Por que reduzi-las? Porque existem atividades que não agregam valor e que nós não podemos eliminar. E nós vamos conhecer um pouco mais a respeito dessas atividades aí. Faça fluir o fluxo que agrega valor para o cliente, ou seja, aquele fluxo que ele está disposto a pagar, a gente precisa dar velocidade na linha, que é justamente esse fluxo que vai fazer com que o lead time, ou seja, o tempo entre o pedido e a chegada da mercadoria no cliente, seja reduzido ao máximo, através da eliminação dos desperdícios. Produza a partir do pedido feito pelo cliente. Então, eu não posso fazer produção ou desenvolver serviços pelo aquilo que o cliente não pediu. Então, existe um conceito da máxima do Lean Manufacturing que diz o seguinte: se você produz sem um cliente ter pedido, para você estocar e esperar um dia o cliente pedir aquele pedido que você produziu, né, o que está acontecendo é que você está fazendo uma produção empurrada, ou seja, você está produzindo para estoque na expectativa que um dia o cliente faça algum pedido daquela mercadoria produzida. E isso é produção empurrada. Então você imobiliza capital, você desenvolve uso de recursos, e esses recursos que estão sendo utilizados ali poderiam ser empregados em outras atividades naquele momento que você está produzindo para estoque. Então, produz a partir do pedido feito pelo cliente. Por quê? O que é que vai acontecer? Você vai ter um estoque mínimo, né, que nós chamamos de supermercado, super ajustado.
Então o cliente pediu, você produziu, o cliente pediu, você produziu. Então o que está acontecendo aí? Você não está produzindo para sobrar, você não está produzindo para guardar, para esperar um dia o cliente pedir, né? Existem técnicas e ferramentas que são apropriadas para esse tipo de controle, para que você também não tenha escassez de produto, né? O cliente pediu, não deu tempo para produzir e você não tinha estoque. Então existe um controle aí para não sobrar produtos e também não faltar produtos dentro do tempo que o cliente determina receber. E produza também com perfeição, porque quando a gente fala em reduzir o tempo do lead time, muitas vezes a pessoa pensa naquele conceito de velocidade. E pressa é um dos fatores que provoca a velocidade, né? Se eu tenho pressa, você vai aumentar a velocidade, mas a pressa é inimiga da perfeição. Então, nós não queremos produzir com pressa, né? Nós precisamos produzir com perfeição, ou seja, dar uma velocidade na linha para que o produto chegue o mais rápido possível na mão do cliente, porém, esse produto produzido tem que ter qualidade. E isso nós precisamos fazer com perfeição. Por quê? Porque se eu produzo um produto que não tenha qualidade e ele chegue na mão do cliente em tempo, o cliente não irá estar satisfeito. Olha, o produto veio com defeito. Aí vai ter que existir uma devolução para poder fazer um reenvio. E a gente vai cair naquele conceito de mitigação de processo. Tá? Então, se eu estou produzindo com defeito, entregando dentro do prazo para o cliente não vai aceitar, porque vai existir uma peça faltante, o cliente vai criticar o produto e ele vai querer devolver. Então, isso aí é mitigar, não é controlar o processo. Então, produzir com perfeição é justamente aquilo que eu falei no início da aula. Precisamos verificar se a máquina está produzindo ok, se as pessoas estão devidamente capacitadas, se os métodos estão implementados com os procedimentos operacionais, né? No caso aí, a gente precisa ter um passo a passo para desenvolver o produto, os materiais, ou seja, aqueles 6 M's que eu havia falado no início do treinamento. Então, esses são os 5 princípios do Lean, estão basicamente influenciando no dia a dia da produção, né, do processo, e eles precisam ser seguidos à regra. Então, observe aqui dentro de um contexto na área da saúde, né, de hospitais, o que nós poderíamos identificar aqui nesse conceito de 5 princípios do Lean Manufacturing em um fluxo de atendimento do paciente na emergência. Então, suponha que o paciente esteja sentindo uma dor no tornozelo e ele chegou lá na emergência para poder ser atendido por um médico. O que ele fez? Ele foi lá com a muletinha, tamancando e tal, e aí retirou uma senha no totem e ficou esperando ser chamado pelo painel para dizer qual é o guichê que ele precisa ser atendido. Tá? Então, vocês já observam que existe um tempo de espera aí entre a retirada da senha do totem e o painel acender, indicando qual é o guichê que ele precisa ser atendido. Aí depois, ele espera novamente, né, após o atendimento, ser chamado para fazer a classificação de riscos, ou seja, todo atendimento de emergência é preciso passar por uma triagem. E essa triagem é que vai determinar a cor da pulseira do atendimento do paciente. Se o paciente é de alto risco, a pulseira é vermelha, né? Se o paciente é de baixo risco, a pulseira é verde ou azul, tá? Dependendo da situação. Então, nós, mais uma vez, esse fluxo do processo requer uma espera. Ou seja, a recepcionista te atendeu, a recepcionista pegou teus dados, a recepcionista entrou em contato com o convênio para pedir autorização do código do atendimento, né, para consulta médica, e aí você esperou novamente. Então, além da espera do ciclo, que é todo o processo que a recepcionista fez, você esperou também para ser chamado na salinha lá da triagem. Aí a triagem foi feita, existe um tempo de ciclo também da triagem, onde a triagem vai verificar os sinais vitais, fazer algumas perguntas e verificar por alto assim como é que você está se sentindo. Aí, depois que ela faz a triagem, ela te informa para você seguir para a sala do consultório, na frente da sala ali com as cadeirinhas, e você senta naquela cadeirinha para aguardar ser chamado pelo médico. Então, nesse caso aí, o que é que vai acontecer? O médico vai chamar, né? Então você já passa aquele tempo de atendimento do médico ali esperando
te chamar. E além disso, dentro da sala do médico tem o tempo de ciclo do atendimento do médico. Ele vai perguntar o que foi que houve, ele vai fazer algumas pressões ali naquele local que você está sentindo dor, e fatalmente ele vai te pedir um raio-x. Porque pelo menos eu não conheço um ortopedista, um atendimento de emergência ortopédica em que inicialmente não se peça um raio-x. E aí o fluxo permanece, né? Você ainda está em atendimento. O que é que vai acontecer? Você vai seguir para aquela famosa salinha de raio-x. Só que antes de seguir para aquela famosa salinha de raio-x, existe um pedido de autorização de exame de imagem ali. Então, você vai passar novamente para a recepção, efetuar um pedido de autorização do exame, do raio-x, para você seguir para a salinha do raio-x lá, para fazer o teu raio-x. E aí você espera novamente ali na frente, porque fatalmente vão ter outros pacientes que estão à espera ali na fila para poder fazer o raio-x. Você aí faz o raio-x, tem um ciclo de fazer o raio-x, colocar o pé na posição correta, verificar a posição das placas e tudo mais. E aí espera o resultado do raio-x, né? E aí é um outro tempo novamente aí que a gente aguarda para esperar do raio-x e levar no segundo atendimento médico, né, da consulta. E aí o médico vai reavaliar aí as condições tuas através do raio-x. E o que é que ele vai passar? Ele vai mandar você para a salinha do gesso, né? E aí você vai chegar na salinha do gesso, vai esperar também na filinha para a colocação de gesso. É óbvio, provavelmente pode ser que não exista uma fila para colocar o gesso, né? Porque senão a gente teria uma epidemia traumatológica. Mas existe a possibilidade, a probabilidade de existir uma pessoa lá na tua frente, né? E você também vai esperar até o técnico fazer o procedimento lá de engessar teu pé. Então, observe esse fluxo global aqui, né, onde ele inicia a partir do pedido do paciente. Então, quando ele retira a senha no totem, ele está indicando que ele precisa ser atendido. O Lean na saúde, o paciente é a própria mercadoria, uma mercadoria de alto valor agregado, porque essa mercadoria ela se movimenta por si só e ela tem sentimentos, né? A pessoa tem sentimentos. Então ela não é uma caixa. Se você observar um fluxo de processo de produção, você tem uma caixa lá que está caminhando no processo, um produto que está caminhando no processo, no fluxo do processo. E se aquela esteira rolante der um pepino lá, parar de rolar, o produto ou a caixa não vai levantar o dedo, ei, parou aqui, me bote para andar, entendeu? Por quê? Porque são objetos. E no conceito da saúde, como a mercadoria é o próprio cliente que agrega valor, né, no caso aí o paciente, de alto valor agregado, ele sinaliza, ele tem sentimentos, ele se mostra insatisfeito, né? Ele espalha para todo mundo que aquele processo não é bom. Então, o fluxo do processo do paciente no hospital, ele é a própria mercadoria. Então, quando ele faz a retirada da senha para ele ser atendido, ele está startando o pedido dele mesmo. E aí o que é que vai acontecer? Ele, no momento que ele colocou o gesso, nesse exemplo que nós estamos dando da emergência aqui, no momento que ele colocou o gesso e foi para casa, até o médico receitou algumas medicações e ele foi para casa, a mercadoria está pronta para ser recuperada, né, ali dentro do período de convalescência. Então, dentro desse fluxo entre o pedido e a entrega da mercadoria, nesse caso a gente poderia considerar o paciente retornando ao lar familiar, né, a recepção da mercadoria são os familiares recebendo o paciente. Então, esse fluxo que nós estamos vendo aqui, existem imperfeições e nós precisamos definir alguns procedimentos, algumas melhorias para que esse fluxo ele seja desenvolvido com maior velocidade, para reduzir exatamente o lead time. E aí quando você observa os 5 princípios do Lean, nós observamos que o que agrega valor para o paciente ele quer ser atendido por um médico, ele está sentindo a dor. Então é preciso ter uma avaliação de um médico. E quando o médico diz, olha, precisamos ter uma acuracidade, precisamos ter
uma avaliação muito correta. E aí ele passa o raio-x, isso também agrega valor para o cliente, porque o cliente vai se sentir seguro, ele vai dizer, poxa, o médico não fez a coisa no olhômetro, ele pediu um exame de imagem. E aí, consequentemente, o cliente vai se sentir satisfeito com a solicitação do raio-x. E o médico reavaliou o raio-x, que é o conceito final do diagnóstico do médico, e ele foi para a salinha do gesso. Então, essas 4 etapas são as etapas que agregam valor para o cliente, né? Ele foi atendido por um médico como ele queria, ele viu no exame de imagem, né, o pé torcido, com fratura, alguma coisa assim, e ele colocou o gesso. Isso agrega valor. Agora, quando o painel chama, quando a recepcionista cadastra, quando existe uma classificação de risco, quando existe um pedido de autorização, nada disso agrega valor para o que o cliente esteja disposto a pagar. Mas existem atividades dentro desse processo aqui que poderão ser eliminadas, como procedimentos ineficazes. Eu tenho um exemplo muito prático. Quando a recepcionista chama o paciente, uma recepcionista pede os documentos dele, faz o cadastro na tela, pede a carteirinha da autorização e entra em contato com o convênio para pegar o código de autorização. Então você tem 2 tempos. Tempo de preenchimento da tela dos documentos e o aguardo para o código de autorização complementar na tela. Por outro lado, existe uma outra recepcionista, por exemplo, que ela pode pedir imediatamente a carteirinha para pedir a autorização e enquanto aguarda o código de autorização, ela está preenchendo a tela dos dados do paciente. Observe que são 2 recepcionistas atendendo o mesmo paciente com processos diferenciados. A primeira preenche a tela dos documentos e pede autorização e fica aguardando o código. E a segunda, ela pede a carteirinha para pedir a autorização do paciente. Enquanto está aguardando a autorização do paciente, está preenchendo os documentos na tela, né? Então, assim, existe um ganho de produtividade nesse tempo aí. E isso é que precisa ser observado em cada etapa do processo que não agrega valor para o paciente, para eliminar ou reduzir. Por que reduzir e não eliminar? Porque existem atividades que elas não agregam valor para o cliente ou o paciente, mas elas são obrigadas a serem mantidas. Algumas regulamentações feitas, né? Por exemplo, esse cadastro do paciente vai para o prontuário. Então, todo paciente atendido no pronto-socorro, né? No pronto atendimento, gera um prontuário. E isso é uma regulamentação, isso é um requisito da ANS, né? Existem normas procedimentais, então papeladas vão surgir? Vão. Papeladas podem ser eliminadas? Algumas, outras devem ser mantidas. O prontuário é uma delas. Então, o preenchimento da documentação do paciente, eu nunca vou deixar de ter essa etapa. Então, eu não posso eliminar. O que eu posso fazer é reduzir o tempo ao máximo para que essa atividade que não agrega valor para o cliente tenha esse tempo diminuído e o lead time, consequentemente, também diminuído. Então, o conceito dos 5 princípios do Lean podem ser vistos perfeitamente aqui nesse fluxo do processo aqui, tá? Bom, aí nós vamos seguir. Aonde existem desperdícios nesse fluxo que nós estamos vendo aqui? Eu posso ter aqui, por exemplo, transportes desnecessários. Quando a gente fala de transportes desnecessários, não necessariamente, né, nós estamos falando aqui de caminhão. Por exemplo, transportar um paciente de uma maca para a cama é um transporte. E ele pode ser desnecessário. E a gente apelidou isso de cama, maca, cama, né? É uma palavra que existe no conceito do Lean de hospitais. Cama, maca, cama significa paciente saiu da maca, foi para a cama, e saiu da cama, foi para a maca. Isso existe, obviamente, se ele chegou em uma maca, foi para a cama, ele foi, obviamente, tratado e tudo mais, depois ele saiu da cama, foi para a maca. E quando a gente fala de cama, maca, cama, com transporte desnecessário, significa dizer, por exemplo, você trouxe um paciente em uma maca, colocou ele em uma cama de um leito, né, e aguardou ser atendido por um médico e disse, olha, o médico não está atendendo nessa ala não, está atendendo na outra ala, a ortopedia hoje está na outra ala. Você vai pegar o paciente da cama, passar para a maca e levar para outra ala e passar da maca para a cama novamente. Isso por um erro
um erro de informação, um erro de falta de procedimentos visuais para informar que a ortopedia está na outra ala hoje. Ou seja, esse é um transporte desnecessário que existe dentro dos hospitais. Então, cama-maca-cama, isso pode existir dentro dos hospitais a nível de transporte desnecessários. Então, a gente pode ter superprocessamentos ineficientes, fazendo muito, né, muitas conferências, muitas análises. Isso se chama superprocessamento. Aquela etapa do processo que a gente está trabalhando, a gente está aprimorando ela demais. Quando você poderia ter alguns procedimentos, um passo a passo, né, de conferência e passar o processo para frente. A gente fala aqui, por exemplo, em superprocessamento. Se vocês observarem, o faturamento do hospital. Então, quando você olha, existe a conferência no encerramento da conta do paciente, existe a conferência por auditoria interna, existe a conferência por auditoria externa, existe a conferência no faturamento e ainda ocorrem glosas no faturamento. Então, existe um superprocessamento ineficiente, né? E isso não deveria existir. Se você faz o processo adequadamente, no encerramento da conta do paciente existe aquela conferência única, né? Nesse caso você teria que ter uma auditoria em loco, né? Uma auditoria no processo e não no final, na ponta, né? A gente teria aí um processamento, uma análise e um processamento da fatura, simplesmente sem passar por tantas mãos e ainda assim ter problemas com glosas. A gente vai falar também do inventário, que são os estoques, né? Você produzir para estoques, isso é um desperdício também. Produzir com defeitos também é um desperdício, porque vai gerar reprocessos e refugos. As movimentações desnecessárias, muito parecido com transporte desnecessário, nesse caso aí é movimentação, aí são as pessoas se movimentando e não um equipamento, uma máquina, um veículo que esteja em movimentação. Superprodução também é considerado aí um desperdício, porque você está produzindo a mais ou fora do tempo de solicitação do cliente. E a espera é o maior dos desperdícios que nós conhecemos. Se nós tivéssemos um relógio, um esperômetro, para medir o tempo de espera da vida da gente, nós iríamos identificar que vivemos a metade do tempo que deveríamos viver, né? Então vamos conhecer cada um desses 7 desperdícios aí. A superprodução é resultante da produção em excesso ou antecipada, sem a certeza de que o cliente irá comprar ou adquirir aquele produto. Nós chamamos de produção empurrada, ou seja, você está produzindo sem saber se alguém vai comprar um dia. Então aquilo lá vai para a tua prateleira no estoque. A melhor forma de produzir é sabermos antes do que o cliente necessita, o quanto ele necessita e para quando ele necessita. Porque se você tiver essas 3 informações básicas, né, o que ele necessita, o quanto ele necessita e quando ele necessita, nós conseguimos fazer uma produção puxada com balanceamento da linha do fluxo. Ou seja, nós não vamos produzir com estoques nem intermediário nem estoques finais. E nós utilizamos aí esse conceito para reduzir os estoques elevados. Eles são resultantes da superprodução ou da aquisição de itens que não possuem giro. Então, é um outro conceito de desperdício. A superprodução é um conceito, porque você não pode fazer produção empurrada, e os estoques elevados é um outro conceito de desperdício, porque ele é fruto de uma superprodução que não houve puxada pelo cliente, né? E também ele é fruto, o estoque elevado é fruto de a compra ou aquisição de peças que não vão girar, ou seja, ninguém vai pedir, tá? Então não vai ter saída frequente. Isso faz com que a empresa imobilize capital, porque ela investiu, ela comprou aquele item para o estoque, né? E perca o fôlego do fluxo de caixa. E isso nós devemos evitar através das ferramentas do Lean Manufacturing. Existe uma ferramentazinha que vocês poderão aprender no curso do Lean Six Sigma, chamada Kanban. O que é Kanban? Kanban é a administração dos níveis mínimos de estoque, que nós chamamos de supermercado, porque essa palavra estoque é muito pesada. Então, Kanban controla os níveis mínimos de peças, né, ou unidades dentro de containers, de recipientes, para que eu tenha justamente uma quantidade suficiente
entre o uso da peça e a sua reposição. Então o Kanban está dividido, distribuído em cores verde, amarelo e vermelho. Então, para cada tipo de peça, você tem uma coluna de cartões Kanbans, onde você vai, à medida que vai retirando uma peça, você retira o cartão correspondente àquela peça, para ir dando baixa na visualização do estoque mínimo. Então, a quantidade de cartões verdes irá diminuir, vai entrar no amarelo, que também irá diminuir, que entrará no vermelho. Então, esse ponto, né, de fragilidade vermelho significa dizer que eu não consigo repor novas peças daquela coluna que eu estou analisando ali, dentro de um ciclo de chegada dessa nova peça, na minha própria produção. Então vai faltar peça. Então o Kanban é um gerenciamento de fluxo. Então quando eu saio do verde e entro no amarelo, eu já estou dizendo o seguinte: olha, você está chegando em uma quantidade mínima de peças em que está ajustado, ou seja, assim que faltar a última peça, você já vai ter que ter a primeira peça da nova reposição chegando para poder reabastecer o Kanban. E aí o que é que acontece? Se não tivermos atenção a esse quadro do Kanban aí, nós vamos ter um problema de escassez, né? E ao mesmo tempo ele está controlando aí a quantidade de estoques elevados, porque se eu não estou pedindo aqui para repor, significa dizer que não está existindo uma produção. E se não está produzindo é porque não está sendo pedido pelo cliente. Então, o Kanban é um gerenciador de fluxos para equilibrar os estoques mínimos. Quando as tarefas são executadas por repetidas vezes e ocorrem movimentações desnecessárias dos funcionários, o tempo de execução torna-se elevado e a produtividade é reduzida. Da mesma forma, transportar coisas de um lado para o outro sem seguir uma ordem ou um padrão estabelecido poderá consumir recursos desnecessariamente. Então, transporte e movimentação desnecessários são defeitos, né? São problemas, são desperdícios dentro do Lean Manufacturing. Produzir com defeito é uma outra fonte de desperdícios, pois é preciso corrigir e descartar o produto com defeito, gerando perdas de matéria-prima, insumos e tempos de operadores. Então, nós não podemos produzir com defeitos porque haverá refugo ou haverá um retrabalho correspondente àquele produto que não foi atendido pelo cliente. Existe uma ferramentazinha também que a gente apresenta nos treinamentos do Lean Six Sigma, chamada de diagrama de espaguete. É um croquis daquela área de trabalho em que você está atuando, em que você começa a fazer o desenho do fluxo do operador. Então você verifica ele indo diversas vezes, várias vezes, de um local para o outro, e aí você vai sinalizando através de uma marcação de uma linha o fluxo do operador. Então, com esse diagrama de espaguete, por isso que ele chama de espaguete, porque ele tem várias curvas, se embola aí na questão do croquis, né? Conseguimos identificar movimentações e transportes desnecessários através dessa ferramenta. Tá? Então, quando a gente observa diversos fluxos com vai e vem para o mesmo local, significa dizer que será que esses equipamentos que estão nesse layout não poderiam estar próximos um do outro, com rodinhas, por exemplo? Então, em um centro cirúrgico, você tem lá a mesa cirúrgica do paciente e existem aí os móveis, né? Os móveis que colocam o instrumental, os móveis que colocam os insumos, né? Então, no momento que você vai fazer a cirurgia, podem existir esses móveis com rodinhas, chegar próximo do paciente, depois afastá-los, para que não exista uma movimentação desnecessária dentro do centro cirúrgico. Então, o diagrama de espaguete é uma das ferramentas que nós utilizamos no Lean Six Sigma para identificar movimentações e transportes desnecessários. Superprocessamento, como nós falamos, ocorre quando há um tempo excessivo na execução de uma tarefa e não há uma padronização para a execução das atividades, gerando perdas de tempo e baixa produtividade. Então, por exemplo, imagine uma higienizadora de leito. Se essa higienizadora chega e varre o chão e depois limpa o teto, o que é que vai acontecer? A sujeira que está no teto vai cair no chão e ela vai ter que varrer o chão novamente. Então, existe uma falta de padronização aí nesse processo.
né? Nós estamos observando que deveria ser teto, parede, móvel, chão, banheiro, ou seja, é um fluxo padronizado. Primeiro efetua a limpeza do teto, depois a da parede, depois a dos móveis e do chão, que é por último, de cima para baixo, depois você vai para o banheiro. Então, superprocessamento ele pode estar sendo influenciado por falta de padronização na execução da tarefa, e cada um faz da sua maneira para fazer o melhor de si, e aí superprocessa, o fluxo não anda, fica parado. E por último, a espera, né? Se ele fica parado, existe uma espera. A espera é considerada a maior fonte de desperdícios, e ela está contida em várias etapas de processo de uma produção. Quando esperamos por algo, reduzimos a velocidade do fluxo e aumentamos o tempo total do que necessitamos entregar para o cliente. Então precisamos reduzir aí o tempo do lead time. E dentro do tempo do lead time existem os tempos de ciclos, que são os tempos individuais, os tempos de cada etapa do processo, que também necessitam ser reduzidos. Eu reduzindo todos os tempos de ciclo, consequentemente, eu reduzo o meu lead time. Aí, o que podemos utilizar como ferramenta dentro do Lean Six Sigma? Um checklist de verificação. Então, tanto o superprocessamento quanto a necessidade de reduzir o tempo de espera, o checklist é altamente apropriado como um antídoto para utilizar nesse combate aos desperdícios. Então, existe aqui um exercício para fixação do conhecimento, e eu vou pedir para vocês darem uma pausa no vídeo para poder fazer esse exercício. Então, suponha que do lado direito existem os 7 desperdícios: superprodução, estoques elevados, movimentação desnecessária, transportes desnecessários, defeito, espera e superprocessamento. E do lado esquerdo, vamos associar aí as colunas correspondentes. Verifique então quais são as condições do lado esquerdo que vão ser atendidos pelo lado direito aqui dos 7 desperdícios. O paciente aguarda a impressão da autorização de exame enquanto o funcionário busca a resma de papel da copiadora. Que tipo de desperdício se encaixaria nesse exemplo? O raio-x era do ombro esquerdo e foi tirado do ombro direito. Que tipo de desperdício se encaixa nesse exemplo? O setor de contas médicas conferiu a conta encerrada do paciente, Sr. Silva, e passou para a auditoria interna, que passou para o faturamento. Que tipo de desperdício se encaixa nesse tipo de exemplo? O paciente foi deslocado da maca para a cama do leito e logo em seguida colocaram na maca novamente para fazer exames. Que tipo de desperdício se encaixa nesse exemplo? E foram comprados mais medicamentos que estavam há 3 meses no almoxarifado da farmácia sem saída. Que tipo de desperdício se encaixa nesse exemplo? E uma prescrição médica, bastava ter apenas 4 pedidos de análise do sangue, entretanto foram solicitados mais 7 pedidos de análise do sangue para o aproveitamento da coleta. Que tipo de desperdício se encaixa neste exemplo? Então vocês dão uma pausa agora no vídeo e fazem a associação para no próximo slide vocês conferirem aí as respostas. Então, o paciente aguarda a impressão da autorização de exame enquanto o funcionário busca a resma de papel para a copiadora. Então aí é uma espera, letra F. Né? Se você colocou a letra F, você acertou, porque existe um tempo de espera entre buscar o papel e colocar na copiadora. O raio-x era do ombro esquerdo e foi tirado do ombro direito, letra E. Né? A gente está falando aí letra E como defeito, né? Porque você gerou uma chapa de raio-x com defeito. Era do ombro direito, do ombro esquerdo, foi tirado do ombro direito. O setor de contas médicas conferiu a conta encerrada do paciente Sr. Silva e passou para a auditoria interna, que passou para faturamento. Observe aí que é um superprocessamento, letra G, né? O paciente foi deslocado da maca para a cama, conforme o exemplo que eu havia dado, né? Cama, maca, cama. Então podemos falar aí de movimentação e transporte desnecessário, C e D. Foram comprados mais medicamentos do que estavam há 3 meses no almoxarifado da farmácia sem saída, letra B, estoques elevados. Se você respondeu a letra B, está correto. E uma prescrição médica, bastava ter apenas 4 pedidos de análise de sangue, e aí falaram para fazer mais análises, né, naquele exame de sangue para aproveitar a coleta. Então a gente tem aí uma superprodução, letra A, superprodução na solicitação dos exames laboratoriais. Então, se vocês responderam essas questões
dentro desses resultados, parabéns. Ou seja, nós estamos falando aqui do Lean Manufacturing com diversas ferramentas que podemos ver nos próximos treinamentos, né? O cálculo do próprio Lead Time, Cycle Time, Takt Time, a elaboração do Value Stream Map, que é o mapeamento do fluxo do valor, o conhecimento do FMEA, que é a análise do modo e efeito da falha, o nivelamento da produção através do Rei-Junca, o SMED, que é uma técnica utilizada para reduzir os tempos de setup, o Kaizen, né, que são as melhorias contínuas desenvolvidas nos processos, dispositivos à prova de erro, que são os Pokayokis, o Jidoka, ou seja, a forma de trabalhar de uma forma autônoma dentro da produção, 5S, TPM, Andon, ou seja, são muitas ferramentas que vocês poderão conhecer nos treinamentos do Lean Six Sigma. E agora nós vamos falar a respeito do próprio Six Sigma, que é uma outra metodologia, né? O Lean Manufacturing é uma metodologia e o Six Sigma é outra metodologia que elas se uniram para trazer resultados e produtividade para as empresas. Como sugestão bibliográfica, eu sugiro vocês lerem A Revolução Six Sigma, de George X, que é um livrozinho de cabeceira, um livro bem fino, ele não demora muito tempo para ser lido, e ele é muito simples. Esse foi o meu primeiro livro que eu tive acesso para poder conhecer o Six Sigma. George X trabalhou na GE e, consequentemente, ele tem uma forma didática muito fácil de fazer entender o Six Sigma. Depois nós temos aí o guia do profissional do Six Sigma, que é mais robusto, é realmente um livro mais técnico, né, que a gente pode utilizar dentro da metodologia, até chegar o livro da certificação do Master Black Belt, né? O Master Black Belt é o nível mais alto que existe dentro da metodologia do Six Sigma. Recomendo esses livros para vocês. O que é Six Sigma? O Six Sigma é uma metodologia que nasceu na Motorola, ou seja, o Lean nasceu na Toyota e o Six Sigma nasceu na Motorola, sendo utilizado por outras grandes empresas dos Estados Unidos. O objetivo do Six Sigma é reduzir a variação, buscando padronização e estabilidade no processo. O objetivo do Lean, nós vimos lá, que é reduzir o tempo entre o pedido e a chegada de uma mercadoria para o cliente, ou seja, o que tem no fluxo do processo que eu posso eliminar ou que eu possa reduzir ao máximo para atender o cliente no menor tempo possível, tá? Através da eliminação dos desperdícios nesses fluxos. E aqui no Six Sigma, o objetivo é reduzir variação nos processos. E variação nos processos significa defeito dentro do Six Sigma. Ou seja, no Six Sigma, nós precisamos estabilizar tempo, estabilizar requisitos, estabilizar produções, tudo isso para não gerar variação. E eu sempre cito um exemplo simples, né? Esse exemplo simples diz o seguinte: se você vai almoçar, se você vai almoçar num restaurante no shopping, num fast food lá no shopping, e no primeiro dia você vai conhecer o restaurante, ele foi indicado, tem uma comida ótima, aí você está na fila do caixa lá, você efetua o pagamento do teu prato e recebe uma senha, dizendo qual o número do atendimento que vai aparecer no painel. E aí, em 8 minutos, aparece lá teu número. E aí, você vai pegar teu prato e vai almoçar e vai dizer: poxa, a comida aqui é rápida, né? A gente pede aqui, paga e em 8 minutos já saiu aqui a comida, então dá tempo da gente conhecer outras coisas aqui e fazer outras coisas aqui no shopping. Perfeito. Aí no outro dia você diz assim: poxa, eu vou lá novamente, eu gostei, a comida é boa e eles não demoram muito. Aí o que acontece? Você coloca, você entra na fila, paga novamente, né, o teu pedido, só que demora 25 minutos para aparecer tua senha lá no painel, para chamar teu prato. O que vai acontecer? Existiu uma variação no processo. Em um dia você foi atendido em 8 minutos, no outro dia você foi atendido em 25 minutos. Um exemplo clássico, por exemplo, de exame laboratorial: você vai tirar sangue. Então você vai num laboratório desses aí, particular, que aceita teu plano de saúde, e aí você vai fazer a retirada do sangue. Aí você diz: ó, eu vou naquele laboratório que ele é rapidinho. Eu chego lá, não aguardo 5 minutos para ser atendido, e consequentemente a retirada do sangue é rápida e tal, e eu vou me embora. Perfeito. Só que você chega lá e não é rápido, né?
existe um processo, o sistema caiu, porque faltou invólucro da seringa, porque não sei. Ou seja, existem falhas dentro do processo também, assim como no Lean Manufacturing tem, e que aqui vai gerar uma variabilidade no resultado. Eu estou falando de tempo, mas isso diz respeito a uma peça também. Iremos medir a espessura de 100 chapas de alumínio que deverão conter 20 milímetros em média. Então, se eu preciso produzir chapas para o cliente que tenham que conter 20 milímetros de espessura em média, a maioria das chapas que eu produzir vão estar próximo a 20 milímetros. Então, a primeira chapa que eu produzir vai ter 20 milímetros. A segunda chapa vai ter 17 milímetros. Então, os processos variam, sendo que eu tenho que atender a meta, que é atender a produzir chapas o mais próximo de 20 milímetros. Mas como os processos variam, algumas chapas vão sair distantes dos 20 milímetros. Então vai ter algumas chapas que vão ter 17, aí eu volto a ter 20 milímetros novamente, né? Então tudo isso, eu vou plotando os dados para medir o quanto próximo o que o cliente deseja eu estou produzindo e o quanto distante do que o cliente deseja eu estou produzindo. Então eu vou ter peças próximas a 20 milímetros e outras distantes. Cada uma das observações vão conter uma variação de milímetros das chapas, né? Aqui teve 21, aqui já teve 21 também. Com isso iremos plotando todas as observações, aqui já teve 23, para conhecermos a variabilidade desse processo. Dessa forma, verificamos que cada ponto observado define uma oportunidade de sucesso ou fracasso. Quanto mais próximo eu tiver chapas a 20 milímetros, mais próximo eu estarei da meta do cliente, porque é o que ele deseja. E quanto mais distante estarei produzindo peças com especificação em relação à especificação do cliente, né, eu estarei produzindo defeitos. Chapas com espessura mais próxima a 20 milímetros serão consideradas como uma aceitação do cliente, um benchmark, né? E chapas com espessuras mais distantes dos 20 milímetros serão consideradas como defeitos. Assim, verificamos que todos os pontos em observações plotados vão formar diversos níveis de frequências, que irão representar um gráfico estatístico chamado de histograma de frequência. O histograma de frequência é um gráfico que conta a quantidade de eventos em categorias. Aqui, nesse eixo de X, que é o eixo horizontal, nós temos as categorias, ou seja, quantas chapas tiveram com 12, com 13, com 14 milímetros, com 15, com 16, 17, 18, 19, 20. Aqui são as categorias. E aí eu faço a contagem das chapas. Eu tive uma chapa entre 14 e 15 milímetros, duas chapas entre 15 e 16 milímetros, 3 chapas entre 16 e 17, 4 chapas entre 17 e 18. Entre 18 e 19 eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chapas. Olha só, à medida que eu vou chegando próximo ao requisito do cliente, a quantidade de chapas naturalmente irá aumentar, porque é uma meta. Então, a probabilidade que eu produza mais chapas próximo ao que o cliente deseja é bem maior do que a probabilidade que eu produza chapas distantes da meta do cliente. Então, aqui você pode observar, chapas que têm distâncias maiores da meta do cliente são poucas, né? Tanto para a esquerda quanto para a direita. Chapas com menor especificação de milímetro e chapas com maior especificação de milímetro distante da média do que o cliente solicita. Aqui nós chamamos isso de um histograma de frequência para analisar a variação dos dados. Mas nós precisamos calcular o quanto distante uma chapa pode estar em relação à média requisitada pelo cliente. Então, por exemplo, na categoria entre 24 e 25 milímetros de chapa, eu tive uma chapa aqui. Qual que é a distância que existe entre esse milímetro, né, de 24 a 25 milímetros em relação à especificação do cliente aqui de 20 milímetros? Isso é medido em uma unidade chamada de desvio padrão. A distância existente entre cada ponto de observação e sua média é chamada de desvio padrão. E a sua simbologia está representada pela letra do alfabeto grego, sigma,
Esse desenhozinho aqui é uma letra do alfabeto grego chamado sigma, que é caracterizado como desvio padrão, ou seja, a distância entre qualquer ponto em relação à sua própria média. O histograma de frequência é contornado por uma curva normal, chamada de curva de Gauss. O pico da curva representa a média dos dados. Os extremos da curva representam a minoria dos dados, ou seja, as atipicidades. Então, se você pega esse histograma de frequência e contorna ele, nós geramos uma curva normal chamada curva de Gauss. E é natural a gente entender que a maioria dos dados vão estar próxima à média requisitada pelo cliente. Então, o pico da curva, que é onde concentra a maior quantidade de dados, vai estar justamente na média. E onde concentra a menor quantidade de dados vai estar nos extremos da curva, né? Se você observar aqui, a menor quantidade de dados está no extremo da curva. E se a menor quantidade de dados está no extremo da curva, significa dizer que esse extremo considera um defeito. Então, se o cliente aceitar peças entre 14 e 26 milímetros, o que está acima de 26 é defeito e o que está abaixo de 14 também é defeito. Então, nós medimos variação do processo observando o quanto estamos atendendo às necessidades do cliente para que a gente possa fazer com que o cliente esteja satisfeito. E nesse caso aqui, nós entregamos alguns defeitos. Sempre haverá alguns defeitos, né, para serem entregues. E, consequentemente, a gente vai medir essa taxa de defeito, que é o nosso próximo item. Como podemos observar, em 100 medições de espessuras de chapas ocorreram algumas variações, para mais ou para menos. Em qualquer processo, independentemente do seu planejamento, sempre existirá uma variação. E o Lean Six Sigma busca minimizar essa variação, tornando-a sempre imperceptível para o cliente e previsível. Como é que a gente mede essa taxa de defeito? Olha, o Six Sigma ele trabalha por parte por milhão ou percentual, tá? Um sigma representa dizer que a cada milhão de vezes que um processo roda, 691.462 vezes ocorreram defeitos. Aí, como ele trabalha por parte por milhão, eu posso converter isso em percentual, que nós estamos mais acostumados a trabalhar com percentuais. Então, ao invés de pensarmos em 691.462 partes por milhão, eu posso pensar que 69,14%, né, que é em percentual, 69,14% de peças ruins representam um sigma. Então, aqui tem um exemplo clássico. Se vocês observarem a curva, aqui está a especificação do cliente, né? Eu tenho que produzir entre 14 e 26, conforme o exemplo anterior, tendo 20 como a média do cliente. Tudo que está abaixo de 14 milímetros é defeito, e tudo que está acima de 26 milímetros é defeito. Essa área da curva que nós estamos vendo, tem uma área aqui de 14 para baixo, é a área da curva, e de 26 para cima é outra área da curva. Essas duas áreas aqui representam defeitos. E a área que está dentro, entre 14 e 26 milímetros, representa uma área aceitável pelo cliente na minha produção de chapas. Então, ele está dizendo que, com essa imagem, que 69,14% de defeitos representa um sigma. Ou seja, se eu somar a área do lado esquerdo abaixo da especificação e a área do lado direito acima da especificação, ela vai me dar 69,14%. Nesse caso, terá aqui 34,55, né? 34,55 do lado esquerdo, 34,55 do lado direito, né? Então dá 69,14% de área de defeitos. E que área é tolerável pelo cliente aqui internamente? É a diferença para os 100%. Ou seja, somente 30,86% das chapas estarão dentro da especificação do cliente, que é essa área dentro da tolerância. Ou seja, a grande maioria das peças estão sendo produzidas com defeito tanto para o lado esquerdo abaixo da especificação, quanto para o lado direito acima da especificação.
e somente 30,86% das chapas estarão dentro da especificação do cliente. Esse 30,86% das chapas representa 1 sigma no meu processo. Ou seja, 1 sigma é a distância que eu tenho da especificação para a média requisitada pelo cliente do que eu estou produzindo. E aí eu desenvolvo melhorias no processo. Chego para a linha de produção e digo, olha, o cliente está reclamando que a gente está entregando 69,14% de peças com defeitos, abaixo e acima da especificação. Vamos melhorar o nosso processo. Aí treinamos o pessoal, melhoramos a máquina, melhoramos os métodos, desenvolvemos dispositivos à prova de erro, gestão visual, aplicamos uma série de ferramentas dentro da metodologia e melhoramos o processo. E aí o que vai acontecer quando eu melhorar o processo? Eu vou evoluir o nível sigma do processo. Quanto maior o nível sigma, menor a taxa de defeito. É uma relação inversa. Então eu saí do nível sigma 1 para o nível sigma 2. E no nível sigma 2, eu reduzi a quantidade de defeitos. Eu tinha 69,14% em percentual, ou em parte por milhão, se vocês quiserem calcular, para 30,85%. E aí o que aconteceu? Eu comecei a produzir peças próximas ao requisito do cliente, que é 20 milímetros. Isso fez com que a maior produção entrasse para a tolerância esperada pelo cliente entre 14 e 26 milímetros. Ou seja, a aplicabilidade das técnicas e das ferramentas melhorou a minha produção. E eu estou atendendo mais ainda às necessidades do cliente do que atendia com 1 sigma. Agora, o que está existindo? A área que está abaixo do limite inferior de especificação na esquerda e acima do limite superior de especificação na direita já é menor. E a área de tolerância esperada pelo cliente já é maior. Então eu já tenho 2 sigmas de distância entre a média e a especificação do que eu estou produzindo. Então, estamos dizendo que estamos entregando somente 30,85% de defeitos, que são essas 2 áreas aqui somadas, e que temos uma área dentro da especificação do cliente com maior produção das chapas, 69,14% das chapas estarão dentro desse intervalo aqui esperado pelo cliente. Ou seja, eu saí do nível sigma 1 para o nível sigma 2, colocando minha produção mais ajustada de acordo com as melhorias que eu fiz no processo, atendendo às necessidades do cliente. Aí eu falo para o pessoal, gente, ainda precisamos melhorar, precisamos evoluir, vamos aplicar mais melhorias, vamos ajustar mais a máquina ainda, vamos treinar mais ainda o pessoal, criar novos métodos, ou seja, vou para a produção, vou para o Gemba, lá onde o problema está ocorrendo, para poder melhorar o meu processo. E, consequentemente, o que vai acontecer é que quando eu melhorar esse processo, é natural que o nível sigma aumente mais ainda. E aí o que é que vai acontecer? O nível sigma 3 representa, lembrando que quanto maior o nível sigma, menor a taxa de defeito, né? O nível sigma 3 significa dizer que estamos entregando somente 66.807 partes por milhão de defeito, ou, em percentual, 6,68% de defeito. 6,68% de defeito significa dizer essa área aqui, abaixo do limite inferior de especificação e acima do limite superior de especificação para o lado direito. Ou seja, a soma dessas 2 áreas de defeitos representa 6,68%. E, consequentemente, eu estou produzindo mais chapas dentro da especificação requerida pelo cliente, dentro da tolerância entre 14 e 26, que é o que ele deseja, e muito próximo à média requisitada por ele. Nesse caso aqui, eu já estou com 3 sigma, ou seja, 3 desvios padrões de distâncias existentes entre a média e o requisito do cliente. E à medida que nós vamos melhorando o nosso processo, nesse exemplo aqui já são 93% das chapas vão estar dentro. Ou seja, a cada 100 chapas que eu produzir, quase 93 chapas estarão dentro do que o cliente necessita. E à medida que eu vou desenvolvendo novas melhorias, eu vou colocando mais chapas ainda para dentro desse processo, né?
4 sigma representa 99,37% das chapas, ou seja, quase 100%, a cada 100 chapas, quase 100 chapas, né, 99, estarão dentro do que o cliente deseja. Nível sigma, 99,99767% das chapas estarão dentro da especificação do cliente com o nível sigma 5, tá? Ou seja, a distância que eu já tenho da especificação para o que eu produzo são 5 sigmas. E 6 sigma representa 3,4 defeitos por milhão de oportunidade. Tá? Se você converter isso aí em percentual, é uma parcela infinitésima, né? Olha a diferença de 100% aqui. 99,99966%, né, por cento das chapas estarão dentro da especificação. E somente 0,00034 estarão fora da especificação. Isso representa o nível sigma 6. Somente 3,4 defeitos por milhão de vezes em que o processo roda. Então, é dessa forma que a gente mede a taxa de defeito em nível sigma, ou seja, são 6 sigmas, né, que são 6 desvios, para cada lado da curva, de distância da média em relação à especificação do cliente que eu tenho na minha produção. Eu tenho uma produção muito fina, muito ajustada, de acordo com o que o cliente deseja. Isso faz com que a distância que eu tenho de folga, entre aspas, aí, vamos dizer, do que eu produzo para a especificação é tão boa que eu tenho 6 sigma aqui contados, né? Então, o nível sigma ele é contado pela distância que existe em desvios padrões do que eu produzo em relação à especificação do cliente. E ele vai do nível sigma 1, que aí eu não tenho uma distância significativa, né? Eu estou produzindo muitas peças fora da especificação inferior e superior, e eu vou melhorando o processo e vou reduzindo aí essa variação, né? Que esse é o nosso objetivo, reduzir a variação do processo para produzir com maior estabilidade dentro do que o cliente necessita. Um processo Lean Six Sigma atende às necessidades do cliente, reduzindo a variação e centrando a média no que o cliente deseja, né? E aí existe um cálculo que é feito, obviamente, aqui foi didático, mas existe um cálculo de capacidade do processo que é feito dentro da metodologia para a gente conhecer o verdadeiro nível sigma do processo. Então, o nível sigma, na prática, ele poderá aumentar reduzindo o número de defeitos em uma amostra. A gente viu aí no exemplo, à medida que a quantidade de defeito vai caindo, o nível sigma vai aumentando, é uma relação inversa, mas ele também pode aumentar à medida em que nós aumentarmos o tamanho da amostra e mantivermos o defeito estabilizado, tá? Então, se a quantidade de defeito for fixa e eu aumentar a quantidade de amostras, isso vai fazer com que o nível sigma também aumente. Tudo isso que nós estamos falando são desenvolvimento de melhorias que são feitas nos processos através das ferramentas do Lean Six Sigma. Mas existe um passo a passo metodológico para ser trabalhado. São as fases DMAIC, né? Esse passo a passo metodológico é que vai fazer com que a gente chegue na causa raiz do problema para poder melhorar o processo. E essas fases são iniciais de definir, medir, analisar, implementar melhorias e controlar. Cada uma dessas fases nos leva um passo a passo para chegar na causa raiz do problema. O Six Sigma é uma metodologia que segue o caminho do raciocínio lógico para descartar as variáveis que não fazem parte de um problema até chegar na sua causa raiz. Ele é formado por 5 fases denominadas DMAIC, que vem do inglês, ou DMAIC aportuguesado, e cada fase possui suas respectivas ferramentas. Então nós temos aí a fase definir, onde nós definimos qual é o problema, onde ele ocorre, quem são as pessoas envolvidas, qual o impacto que ele está trazendo para o cliente. E nós temos a fase medir, que é a próxima fase depois da definir, né? Quanto representa o impacto, né, do problema para o cliente, quanto representa isso financeiramente para a empresa. Na fase medir a gente analisa isso. Aí vem a fase analisar, que é a fase em que nós observamos quais são as variáveis mais críticas
e nós conseguimos analisar aí o impacto que ela pode trazer no resultado do processo. Implementamos as melhorias com essas variáveis controladas e depois mantemos elas sob controle, tá? Então, cada uma das fases tem uma função específica para atender os requisitos da metodologia. Então, na fase definir, nós definimos claramente na folha de abertura do projeto, é um documento oficial que utilizamos para abrir o projeto, qual o problema, onde ele está ocorrendo, quem são os envolvidos, qual o impacto que o problema representa para a empresa, e utilizamos as ferramentas aí do Six Sigma que vocês vão ver no treinamento. O Cipó, que é o mapa do processo atual, o diagrama de espinha de peixe, ou o 6M que havíamos falado no início do curso, a matriz de causa e efeito e o Pareto. Depois passamos para a segunda fase, que é a fase medir, onde nós temos como objetivo conhecer e medir o processo atual utilizando uma base de dados quantitativa. As ferramentas são validação do sistema de medição, elaboração do plano de coleta de dados, estatística descritiva, cálculo da capacidade e nível sigma do processo. Passamos então para a próxima fase, que é a fase analisar. E o objetivo é analisar as principais variáveis, que são as entradas do processo que fazem parte do problema, para chegar na causa raiz, observando o efeito que cada variável causa no problema. Aí vem os testes de hipóteses estatísticos, a análise do modo e efeito da falha, correlação e regressão, são ferramentas do Lean Six Sigma que vocês irão conhecer. Passamos então para a fase melhorar. O objetivo é implementar as ações de melhoria que foram identificadas na fase analisar para poder desenvolver o processo. E aí a gente utiliza ferramentas de desenho de experimento, que é uma ferramenta estatística, método de superfície de resposta, modificações de layout, criação de procedimentos operacionais padrão, tudo isso na fase de melhoria para melhorar o processo. E por último, chegamos na fase de controle, né? Uma vez identificado quais são as variáveis principais do processo que estão afetando esse processo, nós desenvolvemos melhorias para reduzir a variabilidade no processo, né, utilizando essas variáveis. E após desenvolver essas melhorias, vamos manter essas melhorias através da fase controlar. Então, o objetivo dessa fase aqui, controlar, é manter os processos na gestão da rotina melhorados, sob controle e capaz de gerar resultados sustentáveis para o cliente. Aí a gente utiliza, dentro da metodologia, algumas ferramentas como plano de controle por Kaiok, que são dispositivos à prova de erro, CEP, que é o controle estatístico do processo, e o checklist de verificação. E onde podemos aplicar o Lean Six Sigma com todo esse conceito metodológico que acabamos de observar? Quando nós temos tempos elevados do lead time, que falamos lá no Lean Manufacturing, aqui também aplica no Six Sigma para reduzir a variação desses tempos, em produções com excessivas perdas, em processos burocráticos, em fluxos de caixas ineficientes, em consumo excessivo de insumos e matéria-primas, em produções com paradas e setups demorados, em produções de horas extras, tudo aquilo que gera acúmulo, tudo aquilo que gera uma quantidade de retrabalho, de refugo, fora da especificação, tudo isso é uma oportunidade de aplicabilidade de projetos. Então, observem que o Lean Six Sigma, né, é a junção de duas metodologias, o Lean Manufacturing e o Six Sigma. A primeira, ela reduz etapas, reduz o tempo, enxuga, na verdade, um intervalo de ocorrências através da eliminação dos desperdícios. E esse é o Lean Manufacturing. E o Six Sigma, ele reduz a variabilidade, melhorando a qualidade das etapas que o Lean deixou lá para a gente trabalhar. Tá? Então, se eu tenho 5 etapas, aqui, por exemplo, eu tenho 40 etapas. É um processo ineficiente. 40 etapas com uma variação. Então, a pior situação aqui é essa, 6,29% de eficiência. Aí, à medida que eu vou reduzindo a quantidade de etapas e melhorando o nível sigma, ou seja, um processo que cai de 7 etapas para 1 etapa e
tem uma redução de variabilidade, um aumento do nível sigma, vai para 99,99966 com 6 sigma. Ou seja, quanto mais etapas e maior variabilidade, pior para o processo. Ou seja, 40 etapas com uma variação de mais ou menos 3 sigma aqui, 6,29%. Então eu reduzo a etapa e aumenta a qualidade do processo. Isso eleva o nível sigma e reduz a etapa, ok? Então são duas metodologias que se uniram aí para poder aplicar suas respectivas ferramentas, melhorando os processos e aumentando a produtividade das empresas. Bom, gente, chegamos ao final do treinamento de White Belt e espero que vocês tenham gostado desse treinamento. Nós estamos aplicando esse treinamento de forma gratuita e temos também um treinamento de Yellow Belt que estão nos próximos módulos aqui da iniciativa dos voluntários da saúde, da Associação dos Voluntários da Saúde, ok? Muito obrigado então, nos vemos no próximo treinamento. Abraços.